aí, Thaisa? Tudo bom, Júlia? Eu tô ótimo, e você? Bem, graças a Deus, muito bem também. Ó, já tá toda ambientada nesse cenário aí já pra falar de maternidade. Gostei, viu? Meu cenário infantil, menina. As minhas lives são aqui no meio da brinquedoteca. Ah, você sabe que a gente aqui, eu e a Thalita, né? Nenhuma de nós tem filhos. E a gente sabe da importância, né, que tem para a mãe fazer exercícios físicos, para as mães incentivarem os filhos a fazerem, mas é muito difícil falar quando a gente não tem, né? Eu tenho só o que eu vejo das minhas amigas, que elas me contam, meus pais, a Vitória, né, que eu tenho uma irmã que hoje tem 20 anos, então eu acompanhei um pouquinho quando ela nasceu, esse processo, mas é muito legal ter você aqui hoje para trazer esse lado, assim, e contar a experiência real, assim, né? De quem é mãe, de quem passa por isso, de quem passa suas dificuldades, seus apertos, né? Eu tô com a minha cunhada agora que tá com um recém-nascido. Então, assim, a gente acompanha, mas eu não sei, nunca tive essa experiência, não tive essa sensação. Então, é muito legal ter você aqui hoje. Imagina, eu que agradeço o convite. É muito bom a gente contar como é que foi pra gente, que pode muitas vezes estimular outras pessoas também, né, Júlia? Então eu queria, inclusive, que a gente começasse, nesse começo, assim, para o pessoal te conhecer, quem segue a gente não conhece a Thaisa, contar um pouquinho da sua história. Você me falou que você é veterinária de formação, então conta um pouquinho dessa história, como que você criou um Ser Mamãe, como que você chegou até hoje, né, aqui É. com o seu canal. Vou fazer um breve resumo. Então, meu nome é Thaisa Tosideria, eu sou casada há 10 anos, sou formada de graduação em veterinária com especialização em nutrição animal. Eu larguei a minha profissão logo quando eu decidi engravidar da Isadora, porque eu tinha que ficar muito tempo fora da cidade e como eu estava pensando em engravidar, eu sabia que não ia funcionar, pelo menos na minha realidade, essa questão de ficar muito fora da cidade, e eu optei por abdiquei da minha profissão, que não era aqui o meu serviço em Cascavel. E aí fiquei um tempo, engravidei muito rápido da Isadora, eu direcionei uma empresa durante um ano, um pouquinho antes da Isadora, mas era no ramo alimentício, que não tinha nada a ver com a veterinária. E assim que engravidei da Isadora, fiquei um tempo sem fazer, assim, fiquei um tempo em casa. Quando ela tinha uns 6 meses, já comecei a sentir necessidade de fazer alguma coisa. E aí eu montei uma empresa, um comércio online, fiquei vendendo online, não pelo ser mamãe, não tem nada a ver com o ser mamãe, até que eu dava muita dica, né, de maternidade, de mãe, enfim, tinha grupos disso, e as minhas, por que você não fala para os outros? E eu sempre gostei de falar, mas nunca para internet. Falar com o celular não era minha praia, filmar não era minha praia, mas eu sempre amei falar. Aí, aos poucos, eu fui confiando na minha cabeça, sabe? Vamos falar? Vamos falar. E aí, em setembro do ano passado, eu iniciei o projeto Um Ser Mamãe aqui no Insta. E aí foi tudo muito rápido, né, menina? Virou assim, tipo, nem eu esperava a rapidez que tudo aconteceu. E aí, quando eu vi, já tava com um público legal, as pessoas já pedindo pra eu falar, eu fazendo entrevistas, fui convidada para fazer o programa. Demorei um tempo para aceitar, porque eu achei que foi tudo muito rápido, então eu acho que eu precisei assimilar tudo isso até eu aceitar. Aceitei, há 2 meses estou apresentando o programa Um Ser Mamãe e tô aqui falando com você hoje. Que legal! Não, e me diga uma coisa, que eu tenho uma curiosidade, assim, o teu sonho sempre foi ser mãe, assim, e você sempre teve isso na sua cabeça, e se dedicar à maternidade sempre foi um sonho que você teve? Não, eu não sou daquelas pessoas sonhadoras que tinham essa ambição. Eu achava que se eu achasse a pessoa certa e o momento certo, isso aconteceria. Se caso isso não acontecesse, talvez não. Eu nunca fui aquela super sonhadora com a maternidade. Eu achava lindo, mas se no meu projeto de vida não se encaixasse de forma bem redondinha, talvez eu não sei se aconteceria, sabe? Não era aquela, nossa, meu sonho é ser mãe. Não, eu não era uma criança sonhadora, assim, nesse quesito. E daí quando aconteceu, assim, daí você se viu, porque que nem você falou, você gosta de dar dica e tal, você se viu como uma pessoa curiosa, que ia atrás de informação, você quis viver isso plenamente, como é que foi esse processo? Isso faz parte de mim, sabe, Júlia? Eu sou a curiosa. Se eu vou comprar uma máquina de café, eu pesquiso todas as máquinas de café, as marcas de café, como é que faz café, de onde que faz o café, de onde que vem o café, onde que compra o café. Eu sou assim na vida, sabe? Então, o sonho do meu marido era ser pai. Então, assim, eu já estava casada há 5 anos e ele queria muito ser pai. E aí a gente optou por engravidar, né? E aí eu engravidei muito rápido, eu até me assustei, porque eu imaginava que demoraria um pouco mais. No primeiro mês eu estava grávida. E aí eu tive que ir Nossa! assimilando. Aí eu tive que ir assimilando e estudei muito, fui atrás, pesquisei,
enlouqueci, assim, sabe? Pesquisei de tudo e um pouco, tudo que eu podia pesquisar, eu pesquisei. E aí, até por isso que eu acho que eu virei uma fonte de perguntas, né? Porque sempre tentar se aprofundar em tudo. Ah, vai tomar vacina? Por que tem que tomar vacina? Tem mesmo que tomar vacina, mas por que tem que tomar vacina? O que tem na vacina? Entendeu? Tipo, eu sempre fui assim, sabe? Então acaba que as pessoas acabam te perguntando, mas Thaís, você acha que é... Aí eu acabei virando uma referência de perguntas maternas, né? Nossa, que legal! E você viu que coisa louca, né? Que se perguntasse talvez há 10 anos atrás, falasse, nossa, o que você vai fazer da sua vida? Você nunca imaginaria talvez estar nesse lugar hoje, né? Com o programa de sucesso, com o canal de sucesso. Isso é muito, muito legal, né? Como a vida da gente, ela vai conduzindo para caminhos, às vezes, que a gente não espera, mas que são muito satisfatórios, assim, né? Eu vejo que você faz isso com muito amor, com muito gosto, assim, pelo que você faz, né? Então é muito legal, é muito maluco tudo isso, né? Eu sempre falo da maternidade, principalmente quando eu conheço pessoas que falavam assim, eu não quero ser mãe. Eu falava assim, gente, cuidado. Assim, a maternidade, ela é transformadora. Eu falei assim, eu fui uma menina sonhadora com a maternidade. E quando eu me tornei mãe, eu acho que é uma coisa assim que transcende, sabe, Júlia? É difícil explicar. Eu acho que só quem é mãe, a parte de transformação que acontece na vida da mulher. A transformação física, a transformação da cabeça, os objetivos, o que você dá importância, entendeu? Ela te muda de um grau, assim, que não tem nem explicação, sabe? Aí hoje, Thaisa, eu penso, meu Deus, eu com certeza nunca passaria sem ter a maternidade na minha vida, sabe? Mas quando a gente é jovem, a gente tem outras ambições muitas vezes, né? Então a gente muda muito, assim, com o tempo. Ai, que bom saber disso. Vamos conversar mais aí, que eu tô nesse ponto aí nesses questionamentos de semana, não semana, mas isso a gente bate um papo um dia tomando um café, né, Thaís? Eu recebo muito essa pergunta. Tem uma mulher que manda mensagem pra mim, eu não queria ser mãe, o que você acha disso? Sabe? Essa pergunta ela vem pra mim frequentemente. Aí eu Interessante. converso um pouco com a pessoa, porque hoje em dia, né, Júlia, com essa vida atribulada, com a gente tendo que fazer tanta coisa, com a gente com tantos objetivos profissionais no mundo da mulher, é um questionamento a se levantar, isso é fato. E assim, depois que eu me tornei mãe, eu não julgo mais. Porque a gente sabe que a maternidade requer uma dedicação absurda. Entendeu? Assim, e a pessoa dizer, não faz diferença a pessoa ser mãe, não, faz muita diferença. Vai interferir, entendeu? Então, assim, eu acho que a pessoa tem a opção de ser ou não ser. Se a pessoa, às vezes, eu vou optar por ter, mas vai ficar 24 horas com Tata, mas eu não vou, aí eu dou um jeito, eu deixo a criança. Eu acho que tem opções na vida que talvez você tenha que repensar. Não, se teu objetivo de vida é ter um filho para outra pessoa cuidar, talvez tenha que rever, né? Então, assim, eu acho que a gente não tem. Hoje eu não critico mais ninguém, não quer ter 2, quer ter 5. Pra falar assim, então, hoje, depois que eu me tornei mãe, eu aprendi que realmente é uma escolha de vida difícil, que tem que ser tomada, e se você tem um objetivo para isso, na minha opinião. Daí já entrando, totalmente concordo com isso, e acho que hoje, e quando eu falo assim, que talvez a maternidade ela tem que vir no susto, né? Porque quando você tem lá os seus 20 anos, que daí você engravidou. Agora, quando você fica mais velho, você começa a ponderar muitas coisas, talvez mais racionalmente, né? E daí é aí que vem. Assusta até ser planejada, viu? Eu, no meu caso, era planejado, engravidei muito rápido e me assustei. Então, é uma transformação que a gente fica com medo. A gente fica pesarosa, pensando, meu Deus do céu, agora pegou, né? Então, assim, mesmo se você tá preparada para isso, eu acho que dá um sustinho, assim. Né? E você já tocou no assunto, talvez eu pule uma pergunta e depois a gente volta, mas essa questão da rotina, né? Que a gente... Quando vem um filho, eu percebo assim, que muda muito a rotina. E a gente vai falar de exercícios físicos, e eu vejo assim que muitas vezes as pessoas ou param de fazer totalmente, ou para se dedicar a isso, mas a gente vê a importância que isso tem. Então eu queria primeiro perguntar para você sobre os exercícios físicos, se você hoje pratica exercícios físicos. Você tem 2 filhos, né? Você tem os seus... Tem 6 e o Otávio 3. A Isadora e o Otávio. E como que você faz, então? Você pratica exercício físico hoje em dia? Como é uma rotina da Thaisa hoje em dia, inserindo exercícios ou não? Eu, a vida inteira, eu pratiquei atividade física, né, Júlia? Eu, desde criança, eu fiz balé, comecei com 2 anos e meio no balé. E nunca parei. Aí depois, no colégio, joguei futebol, jogava handball, o que tinha pra se enfiar de esporte, a Thaisa tava lá. Então, assim, eu sempre gostei muito, eu nunca fui sedentária, a minha vida inteira eu pratiquei atividade física, comecei a musculação com 14 anos e nunca parei. Então, assim, eu sempre priorizei na minha vida eu tenho um momento para mim. Por mais que na questão da maternidade, que às vezes a gente sabe que é desgastante, às vezes você passa por privação de sono, tem toda a questão de você estar grávida, às vezes a gravidez
talvez ser de risco, que você tem que tomar cautelas, cuidados, enfim, eu sempre priorizei a atividade física na minha vida. Então, quando as crianças eram pequenas, quando eu estava grávida, na Isadora eu pude fazer musculação. Eu fiz musculação até 36 semanas de gestação com a Isadora. Ah, que legal. No Otávio eu já tive um breve sangramentinho no início da gestação. O médico pediu para eu dar uma segurada. E aí depois eu pude até voltar, mas eu fiquei com medo. Aí eu optei por outro esporte, o Pilates. Né, assim, abdiquei da musculação, mas mesmo assim não fiquei sem nada. Encontrei uma coisa que eu podia me movimentar, não com tanta força, carga e intensidade, mas mesmo assim eu optei por fazer. Eu acho que a gente não... Eu acho difícil pensar em alguém que não gosta de atividade física, sabe, Júlia? Acho que aí talvez, eu acho que nesses casos que a pessoa meio que abdica, né? Porque quem gosta dá um jeito, entendeu? A gente e você sabe que a gente levanta bastante coisa aqui no canal, e uma das coisas, tem muita gente que não gosta, mas a gente tem uma bandeira que a gente levanta, que muitas vezes é porque a experiência que essa pessoa teve com o exercício foi uma experiência que trouxe ou um estresse muito alto, ou uma experiência negativa, e que isso realmente trouxe uma ideia, eu não gosto de exercício, mas talvez porque ela nunca praticou o exercício para ela, né, ou na medida apropriada para ela, dentro da tolerância que ela tem, né. Então, me parece que isso também, como a pessoa nunca experimentou isso, na hora que exercício acaba não sendo uma opção, porque sempre representou, fazer exercício é sofrimento, fazer exercício é ruim. E sempre traz Eu vejo muito 880 das pessoas hoje em dia, sabe, Júlia? Ou não faz atividade física ou se mata, ou não faz dieta, ou faz dieta restritiva, não pode comer nada, tem que comer aquilo, não pode comer carboidrato, não pode isso aqui. Então, assim, eu acho que oscilar nesses mundos, assim, de nunca fez atividade, se matar fazendo atividade, nunca fez dieta, se matar fazendo dieta, sabe? Eu acho ruim. Eu prefiro uma média, sabe? Comer na média, tá? Comer o doce, mas comer saudável. Malhar na média, não vou ocupar minha semana inteira porque nem tenho tempo para isso, mas não vou deixar de fazer. Vou arranjar o meu tempo. Eu acredito que as pessoas que oscilam demais em querer muito ou pouco são essas pessoas que acabam às vezes desistindo, cansando, enjoando, e eu não vejo benefício nisso, né? Você querer tanto negócio, ficar se matando para depois se enjoar e não querer mais nem olhar para isso, né? Até porque parece que corre atrás do rabo, né? Você sempre tenta e volta para estaca zero. Em vez da pessoa que ela que tá numa crescente constante, ela vai chegar no topo da montanha. Agora a pessoa que tentou subir a montanha no primeiro dia não conseguiu, cansou, voltou. E ela talvez nunca chegue lá, né? Isso, eu acho que a curva, ela pode oscilar, né? Um pouquinho mais seco, um pouquinho mais gordinho, isso aqui, mas assim, um pouco, tipo assim, uma pessoa sanfona, um dia tá enorme, daí um dia tá magrinha, daí um dia tá enorme. Eu acho que assim, nem pro corpo, nem pro metabolismo, nem pra nada, isso pra vida, né? Porque eu acho que tem a questão psicológica, do dia tá se sentindo super bem, no outro dia tá se sentindo horrível, né? Então, assim, eu acho que tudo isso pesa. Eu acho que as pessoas tinham que prezar um pouquinho da estabilidade, focar. 2 vezes na semana eu vou fazer atividade física. Não quero ir para musculação. Caminhe, faça uma yoga, faça um pilates, mas não deixe de fazer 2 vezes na semana. Não queira fazer os 5, não queira fazer nenhum. Mas ter uma estabilidade, né, Júlia? Que é o que eu procuro manter. E o que você faz hoje? Então hoje você faz balé e musculação? Faço os dois. Eu faço 2 vezes na semana a musculação e 2 vezes o balé. O balé é o meu hobby, mas acaba sendo uma atividade física relativamente intensa, né? 1h30 de barra, que é um exercício que trabalha tudo, na verdade, toda a musculatura, né? E a musculação em si, que daí eu amo também, mas agora eu fiquei um tempo sempre devido à pandemia, e agora eu tô dando uma sofridinha, mas já vai voltar tudo normal, porque a gente parada e voltar, por isso que eu falo, por isso que é bom manter a média, porque você parar o negócio de você voltar, e os primeiros meses acabam sendo mais sofridos, né? É verdade. Mas sabe, vou falar pra vocês que eu já vi a Thaisa dançando balé e ainda bem que ela não parou, porque ela é maravilhosa dançando balé. Eu vi a apresentação, acho que foi ano passado ou retrasado. Nossa, ela é um show. Então não pare de fazer balé, viu, Thaisa? A gente agradece, porque é um espetáculo lindo que vocês fazem. Obrigada, é um hobby, eu amo dançar balé. E tento, assim, fazer do meu hobby, mas eles me exigem de mim mesma, sabe? Me cobro, quero melhorar, quero me aperfeiçoar. Por mais que seja um hobby, não é um simples momento de ir lá e dançar de qualquer jeito. Eu tento me esforçar. Acredito que estou em plena evolução, vou evoluir muito ainda, mas é uma coisa que eu gosto e me dedico bastante. Ai, que legal. Thaís, me diga uma coisa, quando você fazia exercício lá atrás e hoje, assim, atividade física, seus objetivos mudaram? Então você tinha, antigamente, quando você fazia, o que você pensava? Por que você fazia exercício quando você era criança, quando você era adolescente, quando você foi ficando mais velha, hoje em dia? Você tem objetivos diferentes?
Já tracei vários objetivos na minha vida em atividade física. Já teve aquela fase que eu queria ficar musculosa, mais forte. Já teve a fase que eu queria ficar bem, sólido, saudável. Eu acho que passa por tudo, né? Eu acredito que quando a gente é mais jovem, a gente tem mais aquela sede de ficar mais musculosa, de ficar com o quadradinho na barriga, né? Ela fala assim, aí depois que você acaba se tornando mãe, você acaba priorizando outras coisas e acaba querendo ficar bem. Eu acho que a maturidade muda um pouco a nossa cabeça, né? Então, assim, quando eu era mais jovem, eu acredito que eu fazia realmente mais pela condição física, para me sentir bem fisicamente. Hoje, eu faço mais psicologicamente dizendo que corpo. Eu acredito que eu me sinto bem na academia, parece que eu estou me movimentando, estou me sentindo bem comigo mesma. O meu corpo, óbvio, fica melhor e, consequentemente, as roupas a gente se sente melhor. Então, assim, acaba se condicionando a se sentir bem ali a atividade, né? Sem você acaba ficando mais flácida, tudo fica mais mole, aquela roupa já não veste igual, né? E aí a gente sente a necessidade. Eu acho que hoje os dois, corpo e mente, antigamente eu acho que era mais preocupação com o corpo. Acho que é normal, né? E eu penso assim também que hoje, talvez, eu não sei com relação à maternidade, até você pode dizer. Mas quando a gente é mais jovem, é difícil fazer uma previsão para daqui 10 anos. Ah, daqui 10 anos eu quero estar assim, daqui 20 anos, você quer para agora, né? Que você quer sair, você quer estar bem. Mas eu acho que é uma pena, porque talvez, muitas vezes, lá naquela época, é que a gente às vezes sacrifica demais o nosso corpo em prol de um resultado que talvez você colha frutos depois lá na frente um pouco mais, essas artroses, um monte de gente nova, assim, com problemas, às vezes, na articulação. Eu tenho meu joelho levemente estouradinho, eu tenho que tomar cuidado com ele, e acredito que foi dos excessos que eu cometi no passado, assim, né? Erguei muito peso, queria ficar com a perna malhada e tal, me matar na academia para ganhar musculatura, e eu tenho um pouco de fragilidade, principalmente em joelho, e eu acredito que seja assim, pode ser uma consequência do excesso de peso que eu já levantei na minha vida, né? Hoje eu tenho meu limite assim total. Se eu sinto que deu uma fisgadinha no negócio, eu já paro, esquece, vamos diminuir, vamos fazer outra coisa, enfim. Mas também é um pouco de conhecimento do próprio corpo, que a gente não tem jovem, né, Júlia, eu acho. Não tem. E talvez falte um pouco, talvez, desse conhecimento. Às vezes, um professor que oriente no seguinte sentido de se conhecer melhor, de talvez parar quando é necessário, porque muitas vezes a gente realmente vai até mais que o limite, né? E daí aí que os problemas podem vir a acontecer. Mas eu vejo que a idade realmente traz essa ideia. Mas que eu falei com filhos, talvez você pense assim, nossa, eu quero estar bem quando os meus filhos, sei lá, casarem, eu quero estar saudável quando, né? Sei lá, quando estiver na faculdade, na formatura, não sei se isso passa pela cabeça quando você é mãe, de você querer ter assim, saúde. Muito, e assim, a Isadora quase morre de orgulho da mãe ser bailarina, você não tem ideia. Ela acha Ai, que bonitinha. A mãe dela ser bailarina, a mãe dela vestida de bailarina, a mãe dela dançando, ela acha assim, pra ela é a realização da vida dela que a mãe dela é bailarina. As amiguinhas chegam e falam, nossa, sua mãe é bailarina, né? Ela fala assim, a minha mãe é bailarina. Tipo, eu falo, é bailarina, só que não, né? É o hobby da mãe, mas ela acha o máximo. E eu acredito que eles se inspiram na gente, né? Por exemplo, a Isadora não gosta de balé, o balé clássico em si, eu sou bailarina de clássico, mas ela descobriu que na dança tem a modalidade que ela gosta, que é o jazz, entendeu? Então, assim, ai, que legal. Ela pode talvez não se inspirar completamente no que a mãe faça, mas ela busca trilha caminhos próximos, né? Que eu acredito que seja muito importante para dar exemplo, né? Já pegando esse gancho, até vai fugir talvez um pouco do nosso contexto, mas a gente teve uma live aqui, Thaís, que foi muito legal, que tem um colega profissional nosso, personal trainer lá de Curitiba, e ele é pai, e ele falou sobre como fazer os filhos praticar exercícios físicos, assim. Você traz isso como um objetivo na criação dos seus filhos, assim, você busca expor eles para experimentarem coisas diferentes, porque eu acho que muito... o exemplo dos pais também vem, o filho te vê lá de roupa de ginástica, vê que você faz um exercício físico, que isso talvez seja um exemplo para ele também olhar e falar, nossa, isso é normal para mim, eu tô acostumado a ver isso na minha casa. Muito. Júlia, Paulinha, eu tenho 34 anos, tá? Eu não sou tão mocinha assim. Não, e quando a gente fala de jovem, né, a gente tá falando lá dos 15, 16 anos, que é onde a gente dá no couro lá, né, nos braços. Mais do que o dobro do que eu tenho, né? Júlia, nós temos, a gente é da mesma geração, né, Júlia? Então, e aí também, sabe, Thaís, deixa eu só o Eloy é nosso colega ali do RTS, é meu personal também, ele é pai de 3 filhos. E ele também super ativo, também sempre dá o exemplo para os filhos, bem legal. Obrigada, Eloy, por estar acompanhando aí. Mas enfim, pode ir lá. Imagina, sempre. Eu acredito que o pai e a mãe, principalmente nessa questão alimentar, de atividade física, de exercício, o Otávio tem 3 anos e ele fala para mim, mamãe, eu vou lá na musculação. Ele fala, tem 3 anos.
Ele fala, mamãe, eu vou lá na musculação. Eu falo, você vai na academia? Eu vou na academia, eu preciso ir na academia. Ele fala, ele tem 3 anos. Então, assim, Ai, que tanto legal. eu quanto o meu marido, a gente é ativo nas atividades físicas e a gente dá exemplo, leva andar de bicicleta, ela ensina a andar de bicicleta, o Otávio faz futsal, a Isadora fez o balé, não gostou, não, a gente não obriga a nada. Ah, não gostou, então vamos descobrir uma coisa que você gosta. Fez o jazz, adorou. Os dois fazem natação desde os 6 meses, nunca pararam. Tanto o Otávio quanto a Isadora. Então, a atividade física na vida deles foi introduzida de bebê, literalmente, né? Com 5 meses para 6, eles já estavam lá na natação. Os dois, que além de ser uma atividade física importantíssima, é importante para a vida deles o saber nadar, né? Eu acredito que sim, o exemplo do pai e da mãe é fundamental para esse tipo de coisa, para a introdução do esporte, da vida saudável na vida da criança, sim. Ai, que legal. E isso realmente, eu fico pensando, porque a gente, que nem eu te falei, eu não sou mãe, mas a gente aqui no canal, a gente quer que o maior número de pessoas façam exercício físico, né? E a gente vê realmente, Thaís, que tem uma dificuldade das pessoas, sabe? E a gente fica se pensando, mas por que será que essas pessoas não gostam? Então pode ser por experiência, às vezes não tiveram também essa vivência em casa, né? Então várias possibilidades e hipóteses vêm na nossa mente, a gente fica pensando, mas como que a gente pode fazer para tentar fazer com que essas pessoas gostem mais de exercício ou pratiquem mais exercício, né? Então é mais até, é legal ouvir de você, porque você realmente teve uma vida ativa. E seus pais, como é que eram? Também eram ativos, assim? Meu pai, lá em casa, o exemplo da atividade física sempre foi meu pai. Meu pai sempre gostou, sempre fez até hoje, faz o ciclismo dele, faz tudo. A minha mãe já é bem mais sedentária. E eu e meu irmão sempre pegamos, o meu irmão é mais sedentário e eu mais ativa. Eu acredito que cada um pegou um de um, né? Mas o meu irmão ainda se esforça, ele tenta, mas não é a paixão dele. Ele faz porque ele tem a tendência a ficar mais gordinho, então ele se mata para não ficar. A minha mãe já é totalmente parada. O meu pai é totalmente pilhado e eu sou totalmente pilhada. Lá na minha casa também é mais ou menos assim. Eu também sou pilhadona, assim, mas minhas irmãs gostam. A Vitória é apaixonada por exercício. Já a Laura gosta também, mas não, acho que não é a paixão dela. Eu em compensação, já fui atleta, já era apaixonada mesmo. Deixa eu só ler aqui que a Paulinha falou aqui, ó. Eu acho que o maior incentivo para os filhos é o exemplo dos pais. Aqui eu e meu marido fazemos atividade física, eu jogo tênis todos os dias. Então, para os 3 filhos, a atividade física sempre foi natural. Cada um faz uma atividade diferente, mas todos fazem por prazer. E eu acho que é isso, né? É dar essa experiência positiva, é criar uma relação positiva com o exercício. Porque se realmente se exercício, ou se a criança vê a mãe sempre reclamando, ai, que saco, tem que ir pra academia como uma obrigação, como uma coisa ruim, né? Acaba se tornando uma referência ruim, né? Aqui em casa, eu e o Júlio, a gente se conheceu na quadra de tênis, Paulinha, inclusive, lá no Country. Ah, que legal! Jogando tênis, a gente se conheceu jogando tênis. Então, a nossa vida começou no esporte. E aí, a gente vai contar a história pra Isadora e pro Otávio, que eles adoram ouvir, tipo, 1 milhão de vezes. Aí eu falo, porque a mamãe tava jogando tênis. Então, a nossa vida começou no esporte já. Ai, que legal. Viu, Thaís, e teve algum momento, assim, pensando, porque pelo que eu acompanho, assim, da minha cunhada, das pessoas grávidas, assim, que a hora que nasce o bebê, eu acho que o primeiro mais ainda, né? Mas quando nasce um bebê, realmente, assim, tudo, a rotina muda, tem uma transformação de tudo, assim, né? Você conseguiu já reinserir o exercício de maneira rápida ou não? Você respeitou por um tempo? Você teve que organizar sua rotina? Como é que foi isso? Eu fiquei 1 ano de cada filho sem atividade física, desde o nascimento até 1 ano de idade. Primeiro porque eu sou nutricionista animal, né, Júlia? Não de gente. Mas assim, na minha cabeça, eu queria... O foco da minha vida ali naquele momento era amamentar. Exclusivamente, sem fórmula, sem complemento, sem nada. E eu achava que na minha cabeça podia interferir um pouco. Então, como o meu psicológico já estava afetado para a questão, que hoje eu sei que não, mas na época a minha preocupação primordial era essa, eu optei pela questão da amamentação e de tempo também, porque a mãe fica bem perturbadinha no começo, né? 1 ano eu fiquei sem atividade física dos dois. A Isadora eu comecei a fazer atividade física, ela tinha 11 meses novamente, e o Otávio tinha 1 ano e 1 mês. Aí que eu voltei a atividade física gradativa, aos poucos. Então, dos dois, na gestação eu não fiquei parada de nenhum dos dois, mas pós-nascimento eu fiquei 1 ano sem atividade física com os dois. E você chegou a se punir por isso, se cobrava por isso ou não? Foi uma escolha bem tranquila? Não, ou as pessoas te cobravam disso? Como é que foi? Porque as pessoas, às vezes, eu sei que também na maternidade muita gente cobra da mãe, assim, muita atitude, né? Então, se as pessoas te cobravam muito, você ou não? Você é bem decidida, deixou... Tô super decidida. E aí, na minha cabeça estava assim, claro que eu ia amamentar meus filhos até 1 ano. Até 1 ano eu ia ficar dedicada a isso.
ponto. Então, assim, ninguém interferiu. O que eu senti muito é que as mães acabam procurando, né? Ai, quando que você começou a atividade física? Quando que você voltou? Quando que você... Eu acho que como essa referência, muita gente me questionava. A mãe ganhou o neném. Você voltou logo? Você já voltou? Aí, tipo assim, eles vinham em mim perguntar o que eu tava fazendo, se eu tava fazendo, se eu não tava fazendo. E a minha opção foi não fazer. E tava muito bem decidida. E quando eu me senti preparada para isso, eu voltei. E aí tava focada em voltar e não parar novamente. Mas foi uma decisão tomada sem nenhuma dúvida. Só que eu acredito que cada pessoa responde de um jeito, né, Júlia? Eu tinha uma memória muscular muito grande, porque eu faço atividade física a vida inteira. Então, assim, as pessoas que nem saem da maternidade, porque minha barriga mexia, era mole, não sei o quê. Eu saí da maternidade com a barriga reta, sabe? Eu tava inchada, óbvio, que a gente tá cheio de líquido, não sei o quê. Tava, tipo, maior do que eu sou, claro, mas assim, não mole, flácida, enfim. Eu não fiz uso de cinta, nada. Fiquei em casa sem cinta, sem nada, e tudo voltou 100%, não tem do que reclamar. Só que eu acredito que isso é devido ao meu histórico, né? Que eu falo assim, de vida inteira de atividade, de vida inteira me cuidando, sempre me preocupando em fazer atividade física, nunca deixando meu corpo de lado. Então, não é uma coisa momentânea que um ano malhando grávida ou um ano malhando depois ia fazer diferença. Eu acredito que o histórico pesa muito. Não, bom, agora falando da minha parte de profissional, com certeza pesa muito. E assim, uma coisa que eu acho bem legal, talvez até a gente ressaltar para vocês que estão assistindo, nunca é tarde para você começar, porque a Thaisa fez lá de novinha até hoje, e isso para ela ajudou hoje. Mas assim, daqui o tempo vai passar, e se você não começar agora a fazer uma atividade física do seu jeito, no seu tempo, dentro das suas possibilidades, daqui 5 anos você vai parar e falar assim, e se eu tivesse começado há 5 anos atrás, ou daqui 10 anos, e se eu tivesse, daí começa a ter osteoporose e fala, mas se eu tivesse... Não, e tem tudo a questão de benefícios que a gente vê de coluna, de postura, né, Júlia, de aguentar peso, sustentação muscular, de tudo que vai pesar muito lá na frente, né? De uma pessoa Totalmente. que foi condicionada desde cedo e uma pessoa que nunca fez nada. Então, eu acredito que a gente está plantando para colher depois, né? Eu acho também que, e agora falando para quem talvez não é mãe ou vai ter uma segunda gestação, que esse exercício vai te ajudar, inclusive, durante a gestação, porque, no fundo, tem muita... Imagina que em 9 meses você ganhou lá 13 quilos para frente, imagina quanto que isso sobrecarrega lá atrás das suas costas. Então, se você já tem uma estrutura muscular apropriada, isso vai te ajudar a passar por esse processo, a cansar menos, né? Nunca tive dor de costas, dor de perna, dor de esses negócios que tem em gravidez. Eu nunca senti nada, zero. Eu brinco até que eu sabia que eu tava grávida porque o bebê mexia. Porque essas dores de gravidez eu nunca tive. Tipo, dor na perna, dor nas costas, dor não sei aonde. O que eu tive no final da gestação, que eu tive 2 bebês pélvicos, né? Eles me pressionavam um pouco na respiração. Daí, se eu deitava, e eles jogavam pra cima, eu tinha que levantar pra buscar a respiração. Não que me falhava, mas é uma questão só no final, quando eu tava com a barriga enorme, eles pesados. Agora, essas dores que as mães acabam enfrentando nas gestações, eu nunca tive. E deve ser também, porque eu já tava com a musculatura preparada pra isso. Com certeza. Com certeza. Então, acho que ajuda muito nisso. E outra coisa, depois você vai ter um bebê que rapidinho ele passa de 3 quilos para 4, para 5, para 6, né? Então suporte, se segurar no colo. Eu sei que as mães acho que vão desenvolvendo essa força ao longo do tempo também, porque vai ter que segurar o bebê, né? Mas se você já tem uma preparação para isso, você não vai ter que se preocupar com isso, né? Talvez você nunca se preocupou, falou assim, nossa, as minhas costas. Não, porque já estava bom. Talvez uma mãe que nunca pensou nisso, nunca se preparou, talvez ela fala, que dor nas costas, vou ter que pegar lá, vou ter que fazer isso, porque já coloca a dor como um empecilho, né? E sendo que talvez como você não tinha esse empecilho... Para se preocupar também, né, Júlia? É uma coisa mais... Porque a gente já vai ter o parto em si, não importa se natural ou cesárea, vai ter a amamentação, que não é uma coisa tão fácil, a posição de amamentar, que acaba se tornando repetitiva, né? Até, tipo assim, no meu pulso, eu machuquei os meus pulsos nas duas amamentações, porque eu ficava com movimento repetitivo e eu já tenho frouxidão ligamentar. Então, assim, tudo isso já é um adendo que já vai vir, um plus, entendeu? Então, você não ter esse tipo de coisa já é um super benefício, né? Com certeza. Então, eu acho que, e bem isso, eu acho que essa questão de colocar a prática de exercícios
quanto antes, né, você vai colher o fruto o quanto antes. E sempre o que a gente preza aqui também é por essa prescrição de exercício sistemática. Então, você fazer, como a Thaisa disse ali, tudo bem que tem altos e baixos, tem dia que você colocou para treinar e você não vai, e mesmo acho que na vida de uma mãe deve ser muito mais difícil. Tipo, às vezes você tá indo e sua filha ficou doente. E isso, você abre mão de qualquer coisa para... Tem que abdicar muitas vezes devido ao filho. Isso acontece, mas ou repor, ou logo depois fazer, né? Tipo assim, no dia que o seu filhinho tá doente, tá claro, você vai largar tudo. A gente larga realmente a maternidade, porque você não dorme, você tem que ficar com a criança, ele quer ficar com você, daí a mãe. Mas depois é só continuar, né? Parar ali enquanto acontece o momento, depois a gente continua, né? Então é bem perfeito, é isso aí, é fazer uma prática contínua e consistente, assim, que é isso, e sabe, Thaisa, que é uma coisa muito legal, que isso tem ficado cada vez mais claro na minha cabeça como profissional, assim, de como o segredo, ele tá na consistência de um estímulo, você fazer a mesma coisa por bastante tempo, que vai te dar um resultado, né, tanto para emagrecimento, quanto para tudo. Então, às vezes a gente tem esses impulsos de querer tudo muito rápido, que resultados rápidos, e isso não se sustenta. Porque muitas vezes até o corpo da gente, ele fala assim, meu Deus, lá vem a Júlia de novo com esse negócio de restrição alimentar, vai tirar 1000 calorias da minha vida, como é que eu vou fazer? Ou assim, nossa, lá vem ela de novo com esse negócio aí de exercício físico todo dia e eu não tô fazendo nada. E o corpo, ele se defende, ele se protege, né? Então esse negócio de ter um... Eu brinco, Julia, que eu não faço restrição alimentar nunca. Tem esse desafio da academia, eu falo, gente, não quero que o meu organismo pense que eu vou comer menos. Que eu falo assim, deixa ele bem quietinho do jeito que ele tá, entendeu? Porque eu acho que ficar assim, coitado, tipo assim, ele não sabe. Tem gente que eu conheço, amigas minhas, que fazem uma restrição, assim, absurda, de segunda a sexta, e no sábado e no domingo come o bolo inteiro. Entendeu? Então, assim, tipo, eu não consigo entender a lógica disso. Eu prefiro o médio, mas aí a pessoa acaba ficando compulsiva, o que eu percebo. Daí já é uma coisa que já acaba se tornando incontrolável, né? Ela abdica, e quando ela come o trem, daí ela se mata. Então, assim, eu não vejo vantagem. Então, o que a gente pode falar hoje para os jovens, que daí depois que a pessoa já fez isso, não tem volta, minha gente, é que tomar cuidado. Entendeu? Porque se chegar nesse momento da sua vida que o negócio é virar uma compulsão, vai ficar ruim pra você, né? É melhor uma estabilidade do que depois virar uma noia, né? Que nem eu vejo que muita gente virou. Nossa, muita gente, a gente vê muito disso. Então, realmente, esse negócio de você conseguir manter o que você está fazendo por muito tempo. A ideia da atividade física é sustentável, que você vai conseguir sustentar. Você está lá com seus 50 anos, você está lá fazendo sua atividade física, saudável. E eu sempre brinco assim que para o envelhecimento saudável, nada como uma atividade física bem prescrita, bem programada. Porque eu vejo assim, meus pais têm certa idade já, e eu vejo assim, como eles são jovens, eu falo, nossa, mas eles são ativos, são pessoas ativas, fazem exercício, então isso traz essa jovialidade, né? Então a gente tentar fazer isso e tentar manter, por mais que você teve uma gravidez, precisou parar por um ano, vai retomar, isso não tem problema, isso faz parte da vida, vai voltar a praticar e depois vai ter outro dia que vai ter que parar por 6 meses e daí volta e tudo bem, né? E esses tempos, Julia, eu fiquei emocionada. Eu fui provar, eu fiz balé minha vida inteira e eu tinha os meus tutu de adolescente de 15 anos. E eu tinha que provar um tutu daquela época de 15 anos que eu tinha na academia pra gente ver o modelo. E eu provei e ficou largo o tutu. Aí eu falei, gente do céu, eu falei, é muita emoção. A pessoa agora com 34 anos, 2 filhos, e provar uma roupa e ficar larga na época de adolescência, eu falo assim, então assim, tá ótimo. E esse que eu te falei, a estabilidade, a gente se manteve, né? Claro que a gente não foi nenhuma musa fitness, nem vai ser nunca, mas também nunca foi gorda, né? Então, assim, eu prefiro essa estabilidade de você ficar bem sempre, do que ser muito uma coisa ou muito outra coisa, né? Não, perfeito. E realmente o nosso público é esse, porque realmente quando você quer um esporte, você quer virar fisiculturista, ou você quer ser atleta, aí a gente não está falando muito em saúde, né? A gente está falando de várias coisas que você precisa ingerir, várias dedicação que você precisa fazer, sacrifício do seu corpo em prol de um resultado. E quando a gente traz aqui, sempre no Treino Sem Dor, fazer exercício para a saúde. Então, como fazer um exercício de forma saudável e sustentável? Então, é perfeito. A gente, quando vai falar de extremos, corpos extremos, ou isso realmente demanda uma exigência que isso foge um pouco do que a gente entende por saúde, né? E a consequência disso também, né, Júlia? Eu fico pensando qual que é a consequência de uma pessoa que se dedicou ao fisiculturismo, sei lá, que tomou um monte de coisa, fez um monte de coisa, que o organismo lutou e parou.
Aí, qual que é a consequência que vai colher? Porque o nosso organismo ele é perfeito, né? Ele roda perfeitamente. E aí, tudo que foi feito, eu não acredito que tudo que você faça nele, depois não vai ter um resultado lá pra frente, né? Eu acredito que talvez as pessoas priorizam muito o momento. E esquece que a gente tem 100 anos, que seja, para viver 90, né? Então, assim, eu penso que eu quero chegar saudável e bem. E aí, o meu objetivo é treinar sempre, malhar sempre, me cuidar sempre, para eu me manter bem, nem para cima, nem para baixo, como eu te disse, me manter bem. E eu acredito que é a forma mais saudável, né? Vai estar dançando balé lá com seus 90 anos fazendo uma apresentação de balé. Ia ser legal, né? Imagina? Meu objetivo era dançar com a minha filha, isso eu já faço, então vamos pro próximo. Ah, né? Que legal. Viu, Thaisa? E me diga uma coisa, então pensando assim nas mães que estão assistindo a gente, que vão assistir a gente lá no YouTube, porque essa live depois a gente vai levar ela lá pro YouTube. Esse horário muitas vezes as pessoas voltaram, já trabalharam, não estão conseguindo assistir, mas a gente reprisa ela, reprisa lá no YouTube. Mas para as mães que não conseguem, que elas falam que é muito sofrido, que elas não conseguem inserir exercício físico na rotina. Que dica que você poderia dar para essas pessoas? Eu digo que pense um pouco em você, sabe? É o seu corpo, a sua saúde mental. Não adianta estar do lado o tempo 24 horas da criança e depois você não se sentir bem, não estar bem. A atividade física, ela tá aliada a muita coisa, não só o seu corpo, mas a sua mente, o seu tempo, o seu minuto ali, você sozinha, você saindo um pouco da rotina. Eu acredito que tem que ter pai, vó, tio, tia, tata, enfim, qualquer coisa para você tirar esse tempinho para você. Não precisa ir lá se matar, morrer malhando, fazer força, mas assim, caminhar, dar uma volta. Eu acho que é esparecer, sabe, Júlia? Sair daquela rotina incessante que é a maternidade em si, é dar um tempinho para você. Além de dar esse tempo, ao longo do tempo, você vai começar a se sentir melhor consigo mesma, vai se sentir bem com o corpo, consequentemente, psicologicamente falando, se sentir bem com você mesma. Eu acredito que é muito importante, é fundamental para a mãe se dispor desse tempo, para depois ficar bem. Porque eu vejo o caso daquelas que se sacrificam, se matam, mas aí não tá bem com o filho, tá brigando com o filho, tá em casa estressada, tá querendo matar o marido, entendeu? Eu não vejo nenhum tipo de benefício. Então, eu acredito que a pessoa dedicar um tempinho para ela, principalmente para o corpo e mente, é fundamental para a rotina da casa. Você sabe que eu tenho uma cliente minha que tem 3 filhas. E ela sempre fala ai, esse tempo pra mim, quando eu venho pra cá, eu tenho paz. Ela vai, minha paz, eu venho aqui pra treinar no estúdio, a gente faz academia, isso aqui é o meu momento. E é engraçado. E ela não abre mão disso por nada, assim, é muito legal isso, né? Então, talvez a pessoa experimentar, de repente experimentar fazer isso por um tempo e ir no seu tempo. Eu acho que assim, novamente, ir no seu tempo, no que ela pode fazer. Vai começar uma vez por semana? É um jeito de começar, né? E eu brinco, Júlia, que hoje tem tanta opção, né? Tanta coisa pra fazer. Que eu falo assim, eu, por exemplo, tenho de esporte, de qualquer coisa que você possa fazer, andar na quadra, que seja. Que eu falo assim, você tem muita opção. Você dizer, eu não gosto, mas você não gosta de nada, né? Tipo assim, nenhuma coisinha, você já tentou várias. Eu acho impossível a pessoa não gostar de nada. Deve ter alguma coisa que ela vai se encontrar. É só procurar, né? E sabe que às vezes, a gente conversa muito assim, que essa ideia de não gostar, muitas vezes, por exemplo, não é nem gostar do exercício, mas, por exemplo, ela pegou um professor que ela não gostou, ou ela foi numa academia que era muito barulhenta. Tá, eu não gosto disso, mas será que você já tentou fazer isso de outro jeito, né? Com outra pessoa, em outro lugar? Vai no parque, talvez um parque seja um lugar legal. Então, assim, muitas vezes realmente... Muda muito, né, Júlia? De uma academia para outra, de um professor para o outro. Quer falar assim, muda. Eu já cheguei a ir em lugares assim que eu não me senti confortável. Então, talvez a pessoa foi no lugar e não se sentiu confortável. Eu não quero academia porque eu não me sinto bem lá, porque não sei o quê. Às vezes era a academia, né? Então, assim, tomar esse devido cuidado. A gente que já está há muito tempo fazendo, a gente sabe sentir o que é o problema, mas a pessoa que não faz, não sabe disso. Então, eu acredito que buscar informação, perguntar para alguém, né? Fonte de informação Insta, Treine Sem Dor, perguntar para a prof, falar o que acha. Hoje a gente tem tantas maneiras de buscar informação que tem que usar disso, né? E gratuita, né? Informação que ela tá grátis aí nas redes sociais e muita gente trazendo conteúdo legal. Então, eu concordo com você. Eu acho que a educação a gente sempre diz isso, né? Eu e a Thalita, a gente sempre preza aqui, fala que a educação, que seja assim, você saber um pouquinho sobre alguma coisa, já te coloca num lugar de falar assim, talvez isso aqui não é bom pra mim. Isso aqui é bom pra mim, né? Mas a gente, que nem você falou, eu achei bem legal que você falou que você pesquisa muito, e eu sou igual você, sabe? Tipo, eu vou comprar um negócio, eu pesquiso em todos, eu sei tudo não.
Mas assim, eu vou saber pelo menos argumentar com o cara vem instalar meu ar-condicionado e vai falar assim, viu, mas é assim mesmo? Vou saber fazer perguntas específicas, porque eu já pesquisei tudo. Eu falo então você software na minha mão. É igual assim, que daí eu chego lá, daí eu já posso questionar. Não, mas é isso, mas aqueles devem falar, mas essa menina tá se achando a médica, sim, ou a nutricionista, ela tá se achando a nutricionista. Porque eu sempre, tipo assim, quando eu vou fazer alguma coisa, eu já vou, tipo, armado. Entendeu? Tipo assim, eu já quero saber disso, eu quero entender, eu quero comprar. Tem essa opção, tá assim, esse faz, esse não faz. Eu sou dessas, quer fazer, mas a gente acaba sofrendo, né? Porque a gente nunca consegue fazer nada pela metade. A gente tem que... Sim. Não, totalmente, mas ao mesmo tempo veja que legal, né? Porque eu acho que ao mesmo tempo que você, quando você tem um pouquinho, e que seja que se eduque um pouquinho sobre aquilo, conheça um pouquinho, você já se coloca em outro lugar, né? De, por exemplo, entender o que o médico está dizendo para você, de você ir numa academia e falar assim, nossa, mas esse exercício aqui não tá legal para mim. Eu vou, professor, não tá legal isso aqui, não tá legal. Ou você vai, né? Ou você vai vai instalar uma coisa, o encanador vem aqui, você fala assim, viu, mas essa instalação é assim mesmo? Só para eu entender, né? Tipo, você consegue pelo menos fazer perguntas, né? O simples argumentar, né, Júlia? Você ter argumento para alguma coisa. Mas eu vou fazer esse exercício. Mas eu vi na internet que falaram que pode fazer mal o exercício. Mas olha, você tem certeza que não faz mal? Porque eu vi que pode machucar a coluna e tal. Não. O simples, você simplesmente ter o argumento para esclarecer uma dúvida, isso eu acho fundamental. Ou você chega lá, faz isso, vou fazer. Aí o negócio não é bom pra você, às vezes não dói. Então, assim, eu acho que o simples, você ter argumentos pra qualquer coisa é interessante. Porque te deixa mais segura também, né? Você tem certeza do que você tá fazendo. Totalmente, traz poder, né? Você sente com mais poder. E sabe que pro exercício, essa questão do empoderamento, e olha que legal, Thaisa, porque a gente tem na internet tem um monte de profissional prescrevendo exercício, um monte de treino. Você acha um monte de coisa. Mas cada pessoa específica, ela tem suas estruturas, ela tem suas limitações, ela tem... Então, assim, nessa biblioteca de exercícios, o que serve para mim? Ninguém melhor do que eu para saber o que serve para mim, até porque mesmo com personal, e eu digo como personal, se eu tenho um cliente, tem muitas vezes, ela sabe mais dela do que eu. Então, me pergunta, viu, como é que você está sentindo esse exercício? Como é que está sendo para você? Porque isso, eu não tenho como adivinhar isso, né? Então, assim, esse empoderamento, esse autoconhecimento traz essa segurança realmente, né? Tem a questão do fazer bem, né, Júlia? Eu brinco que eu tenho mania de fazer as coisas pensando no músculo, né? Eu falo assim, que ao longo da vida eu entendi que se eu analisasse o que eu estava fazendo, era mais importante do que eu ir fazer força demais. Então, assim, aí eu brinco que eu tô pensando no meu músculo, porque o meu músculo, aquele músculo, eu tô trabalhando aquele músculo, eu brinco, né? Aí, assim, como tem coisas que vai além do básico, né, Júlia? Que às vezes a pessoa assim, eu tô fazendo, mas fazendo por quê? Fazendo rápido, de qualquer jeito, mas pensa, faz devagar, analisa o que você tá fazendo, você tá trabalhando aquilo, onde você quer trabalhar, o que tá trabalhando, entendeu? Doeu atrás, não era pra doer atrás. Mas olha, eu senti atrás, não era pra doer, entendeu? Tipo, mas eu acredito que esse conhecimento só vem com a prática e os anos, né, Júlia? Com a prática e com os anos e com realmente buscar um pouquinho de informação e começar a se analisar. E eu acho que isso é para qualquer área, né, Thaisa? A gente fala aqui de exercício, né? Mas eu acho que para qualquer área você ter esse autoconhecimento da parte psicológica, emocional, você entender o que você está sentindo, começar a entender os seus sentimentos, fala assim, mesmo agora acabou, tô me sentindo mal, a gravidez, tive filho. Nossa, eu tô meio depressiva. Que você tem que sentir quando você... Não tô legal, mas o que é? O que me deixa assim? Até pra você ir pra uma terapia ou falar e você conseguir explicar o que... Muitas vezes as pessoas vêm pra gente, e eu acho que os psicólogos também enfrentam isso, as pessoas não sabem nem definir o que elas sentem. Ou, tipo, o que você tem? Eu não sei, mas o que é? Você tá triste? Tá feliz? Tá decepcionada? Você tá ansiosa? O que é isso, né? Então, acho que realmente esse autoconhecimento ajuda muito para você se descobrir, para você evoluir nesse processo, né? Eu acredito que seja um processo evolutivo, que cada um evolui de um jeito. Às vezes a pessoa para evolução precisa de ajuda, às vezes a pessoa não precisa. Eu acredito que a evolução pode ocorrer de várias formas, e às vezes sozinha, às vezes não. Mas eu acredito que buscar, né, isso que o entendimento do seu corpo, o que o seu corpo precisa, como é que o seu corpo se sente bem. E eu acho que está completamente aliado, por exemplo, a você saber o exercício que você está fazendo. E se você fazer o exercício, que a pessoa que não faz, como é que ela vai saber, né? Da musculatura, do que dói, onde dói, essa pessoa não faz. Ela tem que saber fazer para saber o que está acontecendo. E eu acredito que isso é fundamental para a vida. Então, a atividade física, além dela fazer bem, vai te ensinar um pouco mais sobre o seu corpo, o que você está sentindo, onde você está sentindo. Eu acho que tudo isso contribui positivamente, né?
E como você mesmo disse, acho que é um ponto importante, assim, que, voltando para a questão da maternidade, né, muitas mães passam por um processo depressivo grande também, né, por se sentirem incapazes de criar uma criança, e o exercício físico ajuda muito também nesse processo da depressão, né, Júlia? O puerpério em si ele não é fácil, ele existe para todas as mulheres em níveis diferentes, óbvio, mas ela existe para todas as mulheres, e ali é um jogo de hormônios, um jogo de 500 coisas que acontece, e aí eu acredito que a pessoa que já se conhece um pouco mais, que ela... eu me sentia muitas vezes parando, respirando, refletindo o que estava acontecendo, não simplesmente vivendo, né? Que ela fala assim, que eu acho que aquela pessoa que só vai passando por cima de tudo, sem analisar, sem parar, sem se autoanalisar, eu acho que é muito mais difícil, porque até nas dificuldades a gente passa mais fácil assim, porque todo mundo tem. Dizer que é fácil, não é difícil para todo mundo. A diferença é como você vai lidar com isso. Perfeito. Nossa, muito legal, Thaís. Olha, você viu como falar com gente querida aí, o tempo passa voando. Já estamos caminhando para o nosso finalzinho aqui. E o que eu queria só que você, de tudo que a gente conversou aqui, você deixasse uma mensagem para suas seguidoras, para as mãezinhas que vão nos assistir ou estão nos assistindo, que para quem faz ou para quem não faz exercício físico, enfim, que mensagem que você poderia deixar para essas pessoas? Eu acho, gente, que não existe milagre. Eu acho que todo mundo tem que se policiar para ter uma vida saudável, para viver bem, para ficar bem. Aí eu acredito que você ficando bem contigo, você vai ficar melhor com o mundo inteiro, inclusive na sua casa, com seus filhos. Você fazendo uma atividade física, você vai demonstrar a importância disso na sua casa, para sua criança, vai levar isso para a vida, para não ter uma criança, quem sabe, na frente sedentária, com problema de saúde. Você vai só trazer benefícios para dentro da sua casa, você se cuidando e ficando bem. Nunca é tarde, como a Júlia disse, se você não fez de fazer, se incentive, chame uma amiga, vai numa academia que você gosta, conheça pessoas queridas, arranje uma forma de te introduzir de forma saudável, devagar, não existe milagre, vai lá aos pouquinhos. Pega gosto. Quando você se sente bem, quando o seu corpo se sente bem, se você bem se sente bem, consequentemente você vai ficar bem em casa. Consequentemente você vai ficar bem com os filhos. E não tem malefício, só benefício. Tem gente que se culpa por sair de casa e ficar longe da criança. Mas você não tá saindo para ficar longe da criança. Você tá saindo para ficar bem contigo e voltar bem com ele. Não adianta nada a gente estar dentro de casa e não estar bem com si, e muito menos com quem tá em volta. Você é o pilar da casa. Você estando bem, todo mundo tá bem. Então não tenho por que se preocupar com isso. Eu acho que eu sou incentivadora sempre de a mãe ficar bem, da mãe ficar saudável, de forma que seja. E eu acredito que a atividade física é uma aliada gigantesca na nossa vida, como bem-estar feminino em si. Então, se precisarem de ajuda, a gente tem instas como o da Júlia, do Treino Sem Dor. Se precisar de uma opinião materna, tem eu aqui, eu ajudo vocês. Pode perguntar. E acredito que é isso, né, Júlia? Show de bola, Thaisa. Nossa, achei muito legal. E muito legal também você falar dessa culpa. Eu vejo assim que muitas mães têm a culpa, mas realmente se conhecer, praticar exercícios, começar uma coisa nova, tentar fazer essas pequenas mudanças, quem sabe isso traga realmente benefícios para o convívio de maneira geral. Mas eu queria realmente te agradecer de coração por deixar. Eu sei que seu tempo é todo corrido aí, dedicar um tempinho aqui para o nosso canal. Enfim, que você volte outro dia com a gente bem discutir um outro assunto, né? Porque foi um bate-papo ótimo. Eu que agradeço o carinho, Júlia, por lembrarem de mim. Podem contar comigo para o que vocês precisarem. Estou sempre aqui. E se a gente pode ajudar alguém mais ainda, vocês sabem que eu faço esse trabalho de tentar ajudar o máximo que eu puder. E o trabalho de vocês é lindo, é incrível. Eu já sigo faz tempo, vocês sabem. Eu acredito que trazer a atividade física de uma forma leve para as pessoas é fundamental para a gente trazer quem ainda não está, né, Júlia? E manter quem está também. Show de... Nossa, muito obrigada mesmo. Obrigada pela presença, obrigada pelas palavras, pelo carinho. Um beijo bem grande para todos vocês, pela audiência, pela presença.